Instituto Professor Calazans. O nosso papo hoje aqui é do zero ao sucesso no empreendedorismo. E nós temos uma pessoa aqui, nós já em breve vamos apresentar, e ele passou recentemente por esta jornada. Conseguiu ali numa batalha muito interessante, conseguiu apresentar o seu trabalho, o seu serviço e conseguiu ali um investimento, e hoje nós podemos dizer que ele é já um vencedor na batalha do empreendedorismo e já alcançou também uma posição e está mentorando. E nós vamos conversar com ele daqui a pouco, Pedro Pontes, e qual foi esta jornada. E ele vai mostrar aí quais são as vantagens, benefícios e os percalços dessa jornada e como você que é ou quer ser um empreendedor, pode trilhar nessa batalha. E temos conosco também, nos assessorando aqui, o Levi Ribeiro, que é o nosso companheiro aqui, que vai dar aqui algumas informações de assessoria nesta área. E um dos elementos na jornada do empreendedor, como essa jornada acontece, quais são os detalhes, você que tem uma ideia e quer fazer com que essa ideia saia do papel e venha para o mundo concreto do empreendedorismo, quais são os caminhos a seguir e o que você deve fazer nesta jornada. E eu nunca deixo de enfatizar que o pitch, né, eu estou falando pitch, né, nós vamos falar muito sobre o pitch, que para mim o pitch é uma parte da comunicação, né? Então, para mim, a comunicação é essencial dentro do empreendedorismo. Então, nós vamos falar aqui sobre o pitch, o que é o pitch e como é que você comunica o seu produto. O Apolinário, da Polishop, ele fala que ele ressalta a importância não apenas de ter um bom produto ou um bom serviço. Tão importante quanto, ou mais importante quanto, é você saber comunicar o seu produto. E nós vamos falar sobre o pitch, que é o ponto de partida. Eu comparo a comunicação ao voo. E o pitch é a decolagem. Se você decolar, você tem as demais fases do voo, que é subida, voo de cruzeiro, voo de descida e pouso. Assim como no negócio, numa oratória por diante. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast, lá para Vila Romana, com apoio técnico de Rafael, muito grato. Thaís, muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui. Pedro Pontes, tudo bem, Pedro? Tudo bom, professor? Não é a primeira vez, né, Pedro, que nós estamos juntos aqui. Então, o Pedro Pontes, ele vai falar já sobre a sua saga. Posso usar saga, essa palavra? Saga, guerra, luta. Você conseguiu um sucesso, vamos lá, definitivamente você conseguiu um investimento, foi isso, Pedro? Sim. Então você passou por esse processo todo, você fez a apresentação. Então, durante o nosso bate-papo, você vai falar sobre isso. Semana passada, foi exatamente uma semana, né? Sexta-feira passada, nós estivemos lá no concurso de pitch, foi isso? Posso falar? Foi. Nós tivemos um concurso do pitch, eu fui apenas como ouvinte, foram quatro finalistas, e um sagrou muito interessante, e você estava mentorando um deles? Isso, exatamente. Então você recentemente passou por esse processo, conseguiu sucesso, era 500 mais ou menos? Oi? Era 500 concorrentes mais ou menos? No que, no caso? Naquele plano que você... Eram 500. 500. E foram quantos finalistas? Foram escolhidos 10. 10 finalistas e você sagrou, você pode dizer assim que você sagrou ser campeão. Sim. E hoje você está monitorando. Então a gente vai conversar daqui a pouco como que é sair de uma concorrência e já estar na fase de sucesso. Não, além de sucesso, já está monitorando, não é isso? Então a gente vai falar sobre isso aqui. E também eu vou ser o mediador, ele vai falar sobre a saga dele e dando os pitacos na área de assessoria. Temos aqui Levi Ribeiro. Tudo bem, Levi? Tudo bem. Eu tenho uma empresa aberta no continente africano de agronegócio e de indústria. Para que as coisas venham tracionar com sucesso, nós precisamos ser humildes e buscar conhecimento.
E, através disso, o Pedro é um amigo conhecido de alguns anos, Calazans também. E aí funciona como... como que chama esse local? Chama teia. A teia não é feita de um só fio. Teia São várias conexões. Aqui, nós temos o Sampacast, que é uma concepção do TEIA, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Então, o professor Calazans tem uma parceria, na realidade é uma excelente parceria, que é até gratuito, onde oferece uma estrutura. E o TEIA é como se fosse teia de aranha. Comunicação. De um fio união, nexo. Exatamente. Nexo com a conexão. E conexão. Exatamente. Entendeu? Marca, network, vamos dizer assim. Network. Então, nós é importante isso, network. Muito bom, por causa do que? Através disso que nós estamos hoje aqui. Né? Ninguém faz coisa sozinho. Temos que ser humilde na parte de conhecimento. O que é pensamento? Pensamento, pensar e mente. A mente, ela tem 3 elementos. Pensar tem que pensar. Chamado pensar. A segundo, desenvolver. Processar. Então, quando você começa a processar, entender, pensar, entender. Quando você entra nesse complexo, você não pode ser um monólogo, professor. Entendeu? Você não pode ser um monólogo. Por isso que nós estamos aqui para aprender com o senhor, aprender com Pedro, aprender com esse jovem. Rafael. Né? Rafael. Entendeu? Então, voltando lá à minha empresa. A minha empresa chama Anas. Anas, ela é... Ana? Anas. ANAS 117. Então, como que a Anas funciona? Ela tem uma visão, ela tem uma missão. Nós estamos no continente africano porque o Brasil é uma referência mundial. A Embrapa, olha, para e pensa, há 30 anos atrás, o trigo era somente no sul e na Argentina. Hoje, o trigo está sendo plantado no Maranhão, que eu estive lá, Tocantins, Ceará, a uva em Petrolina. Então, a gente tem que sair dentro da caixa, a gente tem que agregar esses conhecimentos e transferir. Então, a Anas hoje, a gente hoje do nosso site, né, nós hoje já compreendemos que foi necessário ter uma engenharia de conhecimento. Por isso que nós trouxemos Pedro Pontes junto conosco. Beleza. Pedro, essa parte de conexão, network é importante. Pedro, você tem hoje, é a chefia, não? Posso falar assim? Chefia. Inclusive o seu amigo, o seu sócio viria hoje aqui, né? Sim. De último momento ele não pôde. Pedro, fala aí para nós, o que é a chefia e qual foi a jornada que você fez para sair da proposta da sua ideia, propondo a sua ideia, apresentando a sua ideia, até conseguir um investimento e consolidar, concretizar os seus planos? Como que foi isso aí? Poderia resumir? A gente vai... Sim. O Chefia é uma startup, né? Uma startup é basicamente uma empresa com base tecnológica, né? Então, como você tem hoje um Nubank, uma Uber, né? Que ela usa tecnologia para escalar, né? O Chefia é uma plataforma de educação que capacita empreendedores da alimentação, desde o zero, né? Até a franquia, ou seja, qual o objetivo dele, né? A gente surgiu, assim como surgiu uma startup, né? De visualizar ali um problema. E aí a startup ela surge como uma solução, né? E a gente já estava atuando no mercado de alimentação com uma outra solução, que era uma startup de delivery, estilo um iFood, só que focado ali em padarias e confeitarias, com um diferencial de clube de assinatura, né? Então, você assinava ali semanalmente, mensalmente, recebia seu café na porta de casa, né? Tinha alguns benefícios. Você já tinha isso já? Isso, já estava rodando. Já estava funcionando? Estava funcionando. Estava em piloto, já indo para mercado, já com os primeiros clientes. A gente já tinha, na época, acho que 50 estabelecimentos ali.
E nesse convívio com o empreendedor da Isso São alimentação... Paulo capital. São Paulo capital. Tinha alguns já, poucos, mas Minas e Rio de Janeiro já. Mas Você e o Gabriel nesta? Ainda não. Eu conheci ele nessa transição. Você estava sozinho? Sozinho. Sozinho não. Não eram os mesmos sócios hoje, né? Eram outros sócios. Mas aí o Gabriel ele veio depois, né? Só que aí, convivendo com o empreendedor da alimentação, a gente viu muitos problemas ali no setor, né? A gente está falando aí de 70% dos negócios fecham as portas em menos de 2 anos, por falta de preparo empreendedor. Nisso a gente visualizou uma oportunidade, né? Só lembrar que é importante a gente falar isso, né? Que apresentar uma startup é apresentar a solução de um problema, né? Solução de problema. Esse é um ponto. Qual problema você detectou? Então, qual foi o problema? Então, lembrando, a gente vai falar aqui, depois o Dr. Levi vai falar também sobre inovação, né? Que existe diferença entre inovação e novidade, né? E a inovação, ela tem essa pegada também, né? De resolver problema. Então, você detectou um problema e apresentou uma solução. Exato. Tem até um conceito que a gente fala que tem que ser uma aspirina, né? Ela resolve uma dor, né? Depois tem os outros conceitos também, que é de vitamina, aspirina, depois a gente pode falar um pouquinho mais também. Porque a Uber, por exemplo, ela não era uma aspirina nisso. Ninguém tinha uma dor, assim, de ter um motorista particular. Mas você vê uma solução aí no caso de oportunidade, que ela foi tão bem feita que hoje a ausência dela causa dor. O Steve Jobs fez isso. O Steve Jobs também tinha essa concepção. Então ele inventou um produto que ninguém achava que precisava. Aí depois que inventou, você não vive mais sem ele. Exato. Então, mas é um caminho muito mais difícil. É igual o Ford, né? Perguntar para Ford que se eu perguntasse para o povo o que ele queria, na época, eles iam pedir um cavalo mais rápido. Então ele inventou um produto aí está a beleza do inovador, né? Ele inventa um produto que nós não sabemos que precisamos. Depois que você precisa, não tem mais como sair dele. É isso, né? Sim, tem inovação, tem essa pegada. Sim. Aí a gente, nisso, observando ali essa necessidade do empreendedor, a gente já conhecia algumas pessoas de mercado, né? Referências ali, seja em gestão, por conta dessa plataforma. E essa parte foi difícil? Qual? Essa fase inicial. Todas são, né? Até hoje. Não, mas você sozinho angariar investimento. É muito difícil. Eu lembro até hoje do primeiro papo ali quando a gente estava no modelo de delivery para padaria, a gente chegando lá, na época eu estava no PowerPoint, imagina. Com a solução já é difícil, imagina, no PowerPoint. Então você tem que conversar, explicar dos benefícios. Você chegava lá na padaria assim? Chegava assim, e gratuito, na Caruda? Né? Era assim. Eu me lembro, esse outro ponto, né, que tem que ter ousadia, né, doutor Levi, de chegar assim, e às vezes a pessoa não quer isso. Tá? Hoje ele já é uma startup consolidada, conseguiu um anjo, um investidor, mas até ele chegar nesse ponto, a gente chegou a panfletar na rua já. Chegou a panfletar. Foi numa padaria ali na Casa Verde, a gente fechou com eles ali, né, para rodar um modelo, a gente explicou como é que ia funcionar e tal. E aí eu lembro, a gente imprimiu 500 panfletos, aí meu sócio passou várias tardes ali na rua, chegando com as senhorinhas ali explicando o modelo, como é que é. Tem que gastar sola também. E teve adesão? Sim. Teve adesão, foi bem bacana. Principalmente no público segmentado ali de donos de casa, mães, a gente viu uma adesão. Aí você vai aprendendo, né? Durante rodando a solução, né? A gente foi vendo, ali conhecendo mais público-alvo. Foi rodando bem a solução. E é interessante isso, porque a gente pivotou em, vamos dizer assim, em crescimento, né? A gente foi para um outro modelo ali. Na época a gente tinha um mentor, um conselheiro acompanhando a gente já. Ele provocava a gente com esse modelo de marketplace, né? Que ele é sangrento. Você vê o iFood gigante captando até hoje. Mas ele foi natural até, que a gente foi vendo a dificuldade do empreendedor da alimentação. Essas plataformas que aderiram a gente tinham dificuldade e vinham perguntar para a gente assim, se a gente tinha uma indicação de algum curso, alguma coisa para gestão, para precificação. E nisso a gente ia colocar na própria plataforma, só que a gente quis testar esse modelo, né? A gente viu ali que o empreendedor hoje, se quer abrir uma pizzaria hoje, qual que é o próximo passo? Não tem. Você tem que se virar ali, vai atrás de uma curso, uma capacitação. Você não tem a faculdade de empreendedor hoje, né? Então, você tem um empreendedor... Na alimentação, a barreira de entrada é muito baixa. Então, o cara é muito bom que é meritocrático. A pessoa pode começar em casa e virar um super negócio. Só que a barreira de entrada baixa tem um lado ruim também. Você entra de qualquer jeito. Então, despreparado. Então, o Chefia surgiu para ser ali para pavimentar a jornada toda.
Então, qual é o papel da empreendedor. chefia mesmo? Então, é uma plataforma hoje de educação via streaming. Resumindo assim, é um Netflix da gastronomia. Então, Netflix da gastronomia. Da gastronomia. Então, vocês oferecem treinamento? Isso, tem curso ali desde do zero, né? Gestão. Se eu quiser abrir vertentes. um negócio de vender peixe, Vender peixe. eu entro em contato com vocês. Isso, tem uma plataforma ali. A gente tem desde um plano gratuito. Bolo né? também? Tudo, toda. Eu quero fazer bolo alimentação. diet, que é meu caso, diabético. Eu entro em Exatamente. contato com vocês e essa saga que você passou, que foi... Eu posso falar que foi difícil, você consegue não dar atalho, porque eu não gosto dessa palavra atalho, mas dar um caminho seguro. Sim. Atalho é perigoso, essa palavra, porque às vezes a pessoa quer um atalho, nem sempre, não sei se o sucesso tem atalho. Tem o melhor caminho, né? Porque tem uns atalhos aí que eu... Em coach, ele fala assim, onde você está, aonde você deseja chegar. Eu tô da navegação, né? Atalho... Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Exatamente. Atalho tem as suas armadilhas, né? Então, a melhor coisa que tem, qual é o melhor caminho? Coach não usa atalho. Qual é o melhor caminho? Aonde que você deseja chegar? Agora deixa eu fazer uma pergunta aí. A gente vai ainda usar muito o nosso amigo Dr. Levi. Eu fui controlador de voo. Então, controlador de voo, ele que em muitas situações orienta, navega a aviação. Então, principalmente aqui na área de São Paulo, então o piloto vem do Rio de Janeiro, do Nordeste, e o controlador é que navega. Em situações de turbulência, desvio, o controlador faz uma parte essencial. Fazendo uma comparação, você acha que o mentor ele é importante nessa parte para navegar? O cara sabe para onde ir, ele sabe que tem que ir para o Rio de Janeiro, mas você acha que essa navegação ela pode abreviar o tempo do que o camarada certeza. tentar fazer tudo sozinho? Um dos benefícios, inclusive, é esse, né? Abreviar o tempo, né? É a experiência, né? Que a gente não... Aquilo que não você tem, passou, né? Super, né? é melhor aprender Queimar algumas etapas. aprender o sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? Exato. Tem uma frase legal também que fala, qual a diferença do sábio para o inteligente, né? O inteligente resolve problemas que o sábio nem entraria. Então, Então, como que é mesmo? a diferença do sábio para o inteligente, né? O inteligente resolve problemas que o sábio nem entraria. Interessante isso. Então, o sábio resolve problemas. O inteligente resolve problemas que o sábio... O sábio nem entraria. Então, eu vi uma frase esses dias que o inteligente aprende com os erros próprios. O sábio outros, né? com o erro dos outros. Então, você acha que você cometeu erros? E esses erros você vai apresentar para que outros não cometam. Exato. Essa é a essência da chefia. Sim. Concorda, doutor Levi? Sim, na verdade, um homem não nasceu pronto. Um homem não nasce pronto. Nós temos nossos erros, nosso acerto, né? E você tem que ser muito humilde. Agora, a parte, né, Pedro, principal, professor Calazans, quando você vê o perigo, você tem que agir rápido para a retomada. Entendeu? Exemplo, o senhor foi... Conheço o senhor há muitos anos, controlador, você foi o primeiro perito na Força Aérea que gerou isso tudo. O que o senhor viu lá atrás? Precisava. Necessidade, entendeu? Então, quando você vê que alguma coisa é a prevenção, o que é a prevenção, né, Pedro? É a antecipação do fato. Eu trabalho com gerenciamento de risco e o senhor da área da saúde é melhor prevenir do que remediar. E nos negócios, às vezes, a gente não trata isso, não é isso? Eu estava dando assessoria, eu escrevi 3 livros já. Aí eu estava olhando o Walt Disney. O Walt Disney desenvolveu um personagem que chamava Oswald. Sim. Aí depois ele foi renovar o contrato, a empresa falou, não tem nada a ver com você. Por quê? Ele transferiu, sem saber, a autoria, né? Ele não era mais autor daquele personagem. Depois ele, não, eu fiz o Oswald, eu vou fazer outro. Aí se deu bem. Eu estava dando assessoria para um colega que quer escrever um livro, e eu falei, cuidado com o contrato que você faz com a editora. Você falou isso para mim. Porque na editora, às vezes, você, sem saber, você transfere a autoria do livro. O livro não é mais seu. Tá? Então ele fez um contrato, falou assim, ô fulano de tal, presta atenção. Depois você vai editar a segunda, vai publicar, divulgar a segunda edição, a editora, não temos mais interesse e é nosso. Então, isso aí, eu falei, esse contrato você não leu, ou talvez, às vezes a pessoa não entende, né? Então eu que já trabalhei em editora, passei para ele, tudo bem, gostei do contrato, é isso que você quer?
tenha em mente que neste contrato o livro não é mais seu. Você perdeu a autoria. Então, são esses detalhes que você já passou por isso, o Walt Disney passou e que a gente conhece, né? O Dr. Levi já passou, que a gente... Esse é o papel da mentoria, né? Prevenir. Né? Prevenir, eu falo que gerenciamento de crise, tem gente que gosta de gerenciar a crise. Mas que crise? Ele criou a crise. Pagando incêndio. Ele criou a crise. Vem cá, meu filho, eu sou um ótimo gerenciador de crise. Não. Você é um ótimo criador de crise. Você criou uma crise, agora você está gerenciando. A mentoria tem a finalidade de fazer uma pergunta. Cita um caso que se você tivesse um mentor, você teria evitado alguma coisa. Tem aí? Tem. Olha que a gente não programou nada, né? O negócio aqui está evoluindo aqui. Tem vários, assim. Tem Cita pelo menos um aí. Tem dois, assim. Um de que um mentor, desde o começo, né, sempre colocava muito pra gente questão jurídica, registro de marca e tal. Então, registro de marca. Outro ponto também, no nosso próprio modelo de negócio, né? A gente estava caminhando, assim, às vezes, e o empreendedor às vezes está muito ali na operação, essa é uma das diferenças do mentor também, né? A questão da visão. Ele geralmente tem uma visão mais macro, né? Por mais que você tente também, às vezes, ter um olhar assim mais estratégico do negócio, muitas vezes o empreendedor ele está ali, tem que fazer várias coisas, ainda mais a realidade do empreendedor brasileiro de lidar com marketing, contabilidade, um monte de coisa. O mentor ele tem um olhar mais macro, né? Então, no próprio modelo de negócio nosso, ele apontou para a gente ali um modelo ali freemium, no caso, né? A gente tinha uma plataforma ali que a pessoa ela acessava, ou ela assinava para acessar ou não tinha como. Aí, nisso dele questionar, eu lembro, foi um café ali que a gente tomou, foi 4 horas. 4 horas de café? 4 horas ali. Nesses 4 horas dá para tomar café, almoçar e jantar. Almoçar e jantar. Aí até foram 3 horas e 59 apanhando, aí 1 minutinho depois ele tapinha nas costas, assim. Mas foi ali, eu lembro que, acho que foi dezembro do ano passado, a gente estava com 300 pessoas na plataforma. Ele questionou a gente nesse modelo freemium, né? Ele trouxe casos do Dropbox e tudo mais. Nisso a gente já ouviu, já aplicou ali. Tem que apanhar muito. O doutor Levi usou a palavra humildade. Tem que ser muito humilde para apanhar muito, ouvir muito. E hoje as pessoas não estão resistentes, desculpa a expressão, apanhar, não estão resistentes. No caso não é apanhar, é aprender, né? A teia não é feita de um fio só. Coloco sempre assim. O doutor Levi usou aqui a expressão apanhar, você usou a expressão humilde. E eu tenho visto que, no modo geral, as pessoas não têm essa humildade, né, de apanhar, de ser corrigido. E às vezes é apanhar calado, né? Não é isso? Sim, e no nosso caso, assim, a gente aplicou, deu 2 semanas, a gente aumentou em 10 vezes a base. Aumentou 10 vezes? 10 vezes abaixo. Foi de 300 para 3 mil. Assim, pessoas. Mesmo? E nisso a gente seguindo esses conselhos. Eu costumo falar assim, que as maiores viradas de chave assim, lá do chefia, crescimentos, acho que não veio nenhuma assim, de decisão de coisa minha. Assim, a gente foi questionado por mentor e a gente só executou. Assim, a gente aplicou. Então vocês seguiram aquilo que o mentor... Sim. É claro, assim, que ele está ali para aconselhar. Ele não é um decisor. Cabe a você ali, mas você acha que... Tudo bem, você usou a expressão... Ele é um mentor, não é um decisor. Você usou essa expressão. Mas é difícil não seguir as orientações dele. Porque assim, a experiência, né? Então, assim, por exemplo, o nosso conselho, 5 conselheiros, eles somam ali 150 anos de experiência no meu mercado, que é o food service. 150? 150 anos, somar ali de experiência cada um. E você tem um quinto disso de idade? No mercado, eu acho que eu tenho o quê? Acho que 7 anos ali. Então, eles já passaram por muito, muito mais coisas, então... A rede de contatos e relacionamentos também, a gente tem um mentor ali que ele é mais comercial. Ele colocou a gente de frente ali com uma empresa parceira, que se eu fosse por outros canais... colocou na boca do gol, foi isso? Na boca do gol, com o CEO Aí lá entra da empresa. o doutor Levi falou novamente a importância do network. Então, você, sem esse mentor, dificilmente você estaria diante das pessoas e na posição. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Ele te colocou ali. Então, ser um intermediário, eu gosto muito não entendo muito de futebol, nunca fui bom. Mas a gente entende alguma coisa, muito pouco, mas a gente fala do assistente, né? O assistente, ele pega a bola ali, na minha época eu falava na intermediária, no meio campo ali, e assistia o goleador ali, né?
Então, essa posição seria... Sim, com e é certeza. importante isso, você acha? Importantíssimo. E de uma forma solitária, a pessoa teria muita dificuldade. Com certeza. Tanto que a gente hoje também está ali em contato com empresas, tal, aí demora, tal. Tem essas parcerias que vieram, talvez a gente estivesse até hoje ali nesses canais oficiais, né, de e-mail, e fala com a pessoa que leva para outra. Ali economizou tempo, virou um dos parceiros-chave nosso, né, essas empresas que foram conectadas, e passam a credibilidade, né? Você tem um mentor ali que ele é um ex-iFood ali, então ele coloca... ele sabe tudo. A palavra dele que ele tem ali, às vezes com uma empresa que já conhece ele, já passa uma credibilidade, né? Então, você tem ali mentor que vai te ajudar como negócio, né? Ele tem uma carreira ali como empreendedor, executivo, tem um outro que ele é mais comercial, ali ele tem mais conexões. A gente tem hoje... Eu não sei como, né? Mas a gente tem hoje o vice-presidente do MEC no nosso conselho. É um cara então, que, assim, no conselho de vocês têm o... É o vice-presidente do McDonald's, né? Dorival Oliveira, né? Ele faz parte do conselho. Faz parte do conselho. E aí, interessante. Você acha que... Eu acredito, né? Que dificilmente você chegaria a esse ponto diante das pessoas, no local com as pessoas, se não fosse essa mentoria. Sim, com que certeza. é o que você presta hoje. Sim, com certeza. Que é o que você presta hoje. A gente hoje. no começo a gente já quis abrir um percentual da empresa para trazer esses conselheiros, né? E é o que abre portas, assim, de várias... A gente que é cristão, né? A gente até comentando, até na palavra fala isso, né? Assim, na Bíblia, né? Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Na multidão de conselheiros, sim, né? Também. Mas na multidão de conselheiros se confirma, né? Então, até nesse ponto, né? Então, é importante ali a gente estar... Eu vou fazer um parênteses aqui. Ele falou de marcas. Eu conheço uma história aqui. O doutor Eivi foi muito interessante. Aconteceu aqui na Grande São Paulo, uma barbearia, não vou dar o nome, mas eu acompanhei. Os moleques abriram uma barbearia e deu muito sucesso, né? Só que eles não sabiam. Essa barbearia, por acaso, tinha o mesmo nome de uma outra barbearia na Grande São Paulo, de um velhinho há 40 anos. O velhinho era 40 anos barbeiro. E tinha uma freguesia. Aí o velhinho falou, não, o que esses meninos estão achando que são? Entrou na justiça para... A marca, o nome era o mesmo, para tirar o nome dos meninos. O menino, só aconteceu? Os meninos tinham registrado o nome, a marca, e o velhinho não. Não tinha registrado. 40 anos. Sabe o que aconteceu? O velhinho tem que pagar royalties para os meninos. Foi o que aconteceu. Os meninos... O velhinho que... Desculpa a expressão, o velhinho entrou na justiça, tá? Para eliminar o nome. Pagou o advogado deles. Né? Aí o que aconteceu? O velhinho com 40 anos não tinha registrado a marca, o nome. E aconteceu hoje, o velhinho com experiência de 40 anos, uma freguesia nova, paga royalties para os meninos. Então a gente vê o papel da mentoria. Sim. Os meninos novinhos, 20 anos... O velho com 60, próximo 70 anos, com 40 anos, não teve, entendeu? Eu achei muito interessante. Isso aconteceu aqui na Grande São Paulo. Sim, mas assim, até um dos pontos que surgiu o Chefia, né? Porque o empreendedor, no geral, brasileiro, assim, ele gera um negócio muito no escuro. Ele não sabe, assim, por exemplo, precificação, muito na raça. Ele não sabe muitas vezes a margem do próprio negócio. Vou dar um exemplo na alimentação, que no geral ele se expande para todo um negócio, né? Geralmente o cara tem ali uma confeitaria, faz bolo. Ele se ocupa 90% no pessoal de fazer o bolo da massa do que do negócio em si. Por isso que envolve que ali tem marketing, tem vendas, que é o que vai ali rodar todo o negócio, né? Então, no geral, ele está muito no escuro com relação a todos esses processos. Aí você vê a questão da mentoria. Hoje a gente criou o hábito de tanto ser questionado nisso, né, de marca. Por exemplo, vou criar agora tem um segmento, uma vertente da empresa, né, que é de ferramentas, por exemplo, que chama Mochila do Chefe. Primeira coisa que a gente faz é registrar a marca, pegar domínio, .com e .br, mesmo que a gente vai usar .com, a gente já reserva os dois e já registra tudo. Já virou um piloto automático para a gente isso, justamente de ficar ali, de apanhar nisso. Eu conto uma experiência, uma jovem senhora veio tratar um assunto comigo, ela queria abrir uma empresa. Eu falei, tudo bem, já tem contador? Ela, como assim, contador? Aí, olha só o que ela queria abrir. Eu não estou abrindo uma empresa de produtos de limpeza, Cândida, água sanitária, e você vai fazer como? Não, eu já tenho bastante, isso é fato, gente. Eu já tenho bastante... experiência. Não, eu tenho bastante garrafa PET. Eu falei assim, mas minha senhora, esse assunto tem que ser regulado pela Anvisa. Hã?
Aí entra nisso que o Pedro acabou de dizer. Ela tava, eu falei, você vai pagar quanto aí? R$1.500, R$1.000 por contador? Você vai ter um ambiente já propício, regulado. Você vê que a pessoa ela estava tão assim, ignorante, mas em todos os aspectos, jurídico, sanitário. A gente vê como é que a pessoa vai abrir um negócio desse sem uma... Você falou, é no escuro. Tudo bem, o empreendedor tem que ser ousado, ele tem que ser corajoso, mas não pode ser um paraquedista sem paraquedas. Você vai pagar R$1.000 para o contador ou 50 mil para a receita, aí você escolhe. Mas o que eu vejo, que eu sou do interior paulista, a gente vê que alguns casos desses deu certo. Você vê alguns casos desses deu certo? Conta pra nós aí. Exemplo. Mas aí é muito risco, não é não? Só não dá um nome para... Não dá um nome. Isso, pessoal, isso é um exemplo, isso é uma exceção, né? Exemplo. Garrafa PET mesmo. Tinha lá vermelho, cor de rosa, todas as cores de um produto de limpeza. Por causa do quê? Tinha uma faculdade de química. Que o rapaz teve a ideia. Pô, tá muito caro e tal. Não tinha marca, o cara vende na rua. Entendeu? E foi se expandindo até a hora que ele falou, ó, tá a hora de passar para a segunda fase. Mas eu quero ter um quadrado de espaço físico registrado. Há um negócio que a gente chama de academia. Exemplo, a minha empresa, a gente tem uma academia, um meio técnico, um meio... Então, às vezes... Eu gostei dessa palavra, academia, que você mostra um tema assim, acadêmico, algo assim estrutural, principalmente gerar conhecimento. A ignorância, o pessoal viu, poxa, o pessoal já era acadêmico, universitário, olha, muito bom, a gente não vai querer nada seu, a gente conhece assinando, já pagando, mas nós vamos ser o quê? O seu mentor. Aí o mentor, nessa hora, fala, abre um espaço físico, registra a marca. Aí entra o mentor, né? Exatamente. Então, hoje, isso tem um sucesso e virou a ser respeitado. Por causa do quê? Registrou. Sim. Essa é uma trajetória, até pegando nesse tema, né, do zero, assim, toda a jornada do empreendedor. Até certo ponto, sim, é isso mesmo. Tipo assim, você não... Às vezes precisa começar ali, já registrar, você vai fazer um teste ali. Eu mesmo quando tá morando lá em Minas, eu vendia. Tinha o quê? 12 anos, vendia desinfetante. Os pais começaram a fazer desinfetante, mas não sou eu não, tá? A empresa não, tá? Mas assim, você vem informal. A dele é São Paulo, você é Minas. É Minas. Mas, eu só queria contar um caso. Uma vez eu fui convidado para ser sócio de um camarada que fazia um cachorro-quente. Rapaz, ele fazia um cachorro-quente, era maravilhoso. Calazans, na época eu tinha um dinheiro que ele propôs eu fazer a sociedade, mas eu fui lá visitar a casa dele. Agora eu vou falar como jurista. Eu fui na casa dele. Ele vendia muito. Ele sumiu, ele mudou para o interior, para outro estado, nunca mais vi. Mas era de primeiro. O sabor era muito conhecido. Só que eu fui conhecer, ele fazia no fundo da casa dele. Ele produzia maionese, ele fazia o ketchup, aquela pia, entendeu? Que para isso, eu só quero dizer o seguinte: nesse curto espaço de tempo, se der alguma coisa errada, intoxica uma pessoa, dá um produto ali, a responsabilidade jurídica, criminal e civil, é muito risco, gente. Então, muito mais caro, muito risco, entendeu? Então, quando eu vi onde ele fazia e como ele fazia, para eu... na verdade, o dinheiro que ele pediu não era o suficiente. Nós teríamos que registrar, ter o reconhecimento da Anvisa, fazer uma cozinha industrial, seguindo. Então, muito cuidado com essa ousadia que os empreendedores têm. Eles citaram alguns casos que nós vemos, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque nesse período você pode ir para a cadeia. E que ele falou, não quer pagar R$1.000 para o contador, vai gastar R$50.000 com a Receita Federal, ou então até mesmo responder por criminalmente ou civilmente. Então, embora ele de uma forma humorística que contou esse caso, ele aqui, você já vendeu produto para cabelo também não, né? Não. Que você vai na Praça da Sé, o cara vende um produto, serve para tudo. Serve para dor de cotovelo, para dor de dente. Aquela cobra que não tem dente. Aquela cobra. Então, muito cuidado. Esse amadorismo não cabe mais, né? Não cabe. Não, mas eu vejo, professor, que através do seu
né, do seu aqui, instituto, a gente está divulgando para evitar acidente. Exemplo, tem que ter uma vigilância sanitária, por isso que às vezes você tem que ser humilde. Olha, eu estou fazendo aqui, mas eu vou contratar aí um químico. O químico, o que você acha? Isso pode te levar à morte. A comida pode te levar à morte. Só para você ter uma ideia, né? Você tem que ter a Anvisa, Vigilância Sanitária, há um órgão que protege a vida. Não adianta você ser... Uma coisa é você vender pipoca, é o milho frito e pronto. Uma coisa é você vender lanche. Aquela maionese, ficar de um dia para outro, como que ela foi gerada, ela mata. É um perigo. Quando eu vi aquilo, não, assim, eu olhei aqui e falei, I don't believe. Eu não acredito. Cara. Eu vou contar um caso, Pedro, se você... O que você fez, Levi? O que você fez, Levi? Eu estava vindo para cá um dia e eu estava ali no ônibus. Eu sempre viajo com 3, com 4 livros. Sempre viajo, lendo. Aí entrou um pessoal, quando vi calça jeans e camiseta branca, falei, esse pessoal deve estar aí, né? Com o seu já privilégio, era dos pais, né? Eu acho que o pessoal é do sistema prisional. Você logo já... Sistema prisional. Você vê de calça jeans, camiseta branca, entrou uns 12. E eu li... E você se juntou a eles. Sentadinho, né? Aí, você estava também, você estava em liberdade? Sim, saidinha? Sim. Você estava saidinha? Era os meus amigos. Tá aqui também, saidinha aqui com a gente. Você estava de calça jeans? Não estava. Mas então eu já estava fora do próprio padrão. Aí eu estava ali lendo e eu vi o pessoal com uma folhinha na mão. Falei, aquilo lá é a licença, né? Ah, tá. Foi isso que o negócio na mão. E eu ali sentando. Eu ali só ali, lendo livro. E daqui a pouco, um sentou do meu lado e o outro sentou do outro lado. Eu achei nobre do camarada que a assistência social vai lá e compra. Só que uma senhora jovem, a senhora comprou via internet. E o banco bateu. E aí foi assim, olha, meu bilhete aqui não, minha senhora, eu já fui comprado. Sabe o que eu já falo? Não, minha senhora, só pode sentar no banco que eu vou de pé. Eu já estou descansando há muito tempo, só que ele já não disse de onde que ele era. Tá. Aí, e entrou uns 10, um senta aqui, outro senta lá. Daqui a pouquinho, eu só lendo. Aí, o rapaz que estava do meu lado, ele disse assim, que livro que o senhor está lendo? Estou lendo tal. Aí, rapidinho isso. Ele falou assim, o que quer dizer este livro? Foi esse livro Você aqui. pode falar o livro? Até do nosso amigo lá, do Flávio Augusto, né? Livro do Flávio Augusto. Inclusive, você tem ligação com o Flávio Augusto, sim, né? Daqui a pouco você vai falar. Não, a gente vai falar sobre isso. Eu falei, tem ligação com geração de valor. Valores. Muito bom esse livro. Aí ele disse assim, o que quer dizer o livro? Eu falei, eu estou lendo outros livros que eu já li esse. Aí o outro rapaz de pé, né? Se interessou. Olhando, ele falou, o senhor lê bastante, eu leio e tal. E eu disse assim, aí quando ele disse assim, nós somos do presídio, todas as lampadinhas do ônibus se acenderam. E nós estamos indo embora para casa. Vai falar assim. Na boa, né? Assim, foi uma coisa automática. As lâmpadas se acenderam, porque cada um que estava ao lado tinha um companheiro, né? E aí eu falei, então, meu querido, sim, mas isso não é tanto. Vocês estão no período de reflexão, né, tal. E o que você aprendeu lá? Olha, nós estamos sendo alfabetizados. Nós aprendemos a ler, por isso que eu estou lendo o livro. Então, querido, eu vou te dar uma mentoria para você rapidinho. Você pode, até você fazer escola, curso técnico, isso tudo, com pouca coisa, você pode mudar a sua vida, do seu filho, da sua família. Corta cabelo, você não precisa ir para a escola. Agora, eu vou te fazer o seguinte, ó, a minha avó, ela fazia pastel com 1 quilo de trigo,
vamos lá, que você consegue fazer 25 pastéis esticando e tal. E você vai pegar, cada pastel é R$10. R$10 com 25 é 250. O salário mínimo é R$30. Imagine só, você com 4 quilos, com mais um pouquinho de carne moída e tal, você vai ganhar uns R$500 livre por dia. Porque o trigo é barato, a carne moída é barata. E para render um pouquinho mais, o que você faz? Coloca batata. 6 aqui de carne, você coloca um pouquinho de batata, pronto, você ganhou. A batata é mais barata que a carne. E para você ter um diferencial, você colocou uma azeitona. Todo mundo vai lá, poxa, lá tem uma coisa relevante, pastel dele tem uma coisa... Ou seja, você está falando de uma mentoria, né? Exatamente. Aí o outro preso, mas aí que eu vi que o pessoal do ônibus começou a olhar para trás, né? Falei, quem que é esse cara, né? E aí eu falei, ô senhor, e eu então? Eu falo, vocês não vão montar concorrente, vocês vão voltar para casa. Por favor, você tem uma coisa melhor. Mas não tem. Se ele pode ganhar R$500 ao mês, ele pode ganhar 10 mil ao mês. Depende. Então, eu falo, o senhor vai ser mais esperto. Você vai vender pipoca. Enquanto que está na fila da carne, que ele está subindo e descendo, e a pipoca você vai ganhar. Eu conheço um caso aqui de uma família aqui na Zona Norte, que eles têm hoje casa de aluguel, e ela falou assim, o professor, foi através de pipoca. Então, a pipoca... Um carrinho de pipoca, eles não foram vendedores de pipoca, né? Foram empreendedores, né? Então, hoje eles têm casas de aluguel e o ponto inicial foi... Então, aí eu falei, olha, um vende pipoca e o outro vende já pastel. Simples o negócio. Então, mas tudo questão de mentoria, né? Aí já foi acabando a viagem, ele falou assim, o senhor tem Facebook? Eu falei, o que é isso? Eu não posso, que eu sou diabético, você comia fez. Eu vou, meu açúcar vai subir, ele ria tanto, nossa, não é tão ignorante assim. O senhor tem Instagram, eu vou seguir o senhor. Eu falei, eu não posso comer trigo. Entendeu? Ele queria o meu contato. Aí o Net já queria fazer o network, né? Finalizando. Eu saí e falei, você pode dar curso no presídio, por favor, vai lá. Tem muita gente saindo sem direção, volta ao crime de novo. Entendeu? Aí, quando nós chegamos aqui, 8h30, eu peguei os dois, saímos nós, mais frente, parecia que eu era o mentor lá, o amigo de tempo. E era, vai. Dois, vai. E era, vai. Irmandade. Colega. É irmão. Aí eu sei coisa abraçada e olharam assim. Depois que ele sair daqui, Rafael, revista a bolsa dele. Deixa ele sair com a bolsa, não, revista a bolsa dele. Aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu a coisa mais assim, o inesperado. Se você tem dinheiro para você pegar, a mãe dele estava esperando lá de carro. Eu falei, não, a minha mãe já está aqui, né, esperando a gente e tal. E o seguinte, eu levei ele na livraria. Quando eu dei o livro para ele, do Flávio Augusto, eles choraram. Foi mesmo. Flávio Augusto, está fazendo diferença aí. E eu já dei esse livro para muita gente. Só para mim, né? Você não deu, né? Não, você não precisa. Por causa do quê? Ele já leu, a gente já leu. O Flávio Augusto falou, se eu tivesse 18 anos, eu não fazia universidade. Você pode, é água, é um negócio, é o comércio informal, que você pode chegar ao longe, mas tem que ter uma coisa, professor. Eu vou entrar agora, depois eu abro espaço. Sonho, visão... Vou fazer o atalho, eu vou te controlar aqui, eu sou o navegador, vou te navegar aqui. Sonho, visão, objetivo e ação. Todo mundo sonha. Eu sonho. É uma coisa visionária, aí você sai do primeiro e você entra para o segundo. É visionária, legal. Se o negócio é visionário, o que precisa? Você tem que ser mais objetivo, professor. É o mesmo. Você tem que ter um pequeno conhecimento, entendeu? E esse conhecimento, qual é a vantagem, a desvantagem, a oportunidade, as ameaças, é o SWOT, né? É uma coisa BCG, né? Que é aquele quadrado, né? Ali você tem uma estrela, que é o carro-chefe, depois você tem aquela vaquinha, que é o leite diário, depois, entendeu? Quer dizer, isso tudo que eu estou dizendo é a parte objetivo da coisa. Por isso que eu chamei o Pedro para eles para a gente somar.
Só uma coisa, viu, Pedro? Isso que ele está falando, o modelo SWOT, tudo bem, a gente entende isso. Mas eu acho interessante, o papel do mentor tem também a finalidade de traduzir, né, isso aí, Exatamente. trazer para a parte mais prática, porque a gente já lê alguns livros nesse sentido, Palpável, né? e alguns livros muito teóricos. Quando a pessoa vê, dá até medo, né? Então, eu acho que o papel do mentor também às vezes a coisa não é tão simples quanto mas simplificar de tal forma, traduzir, interpretar e sair da teoria para a prática. Eu acho que tem uma distância muito. Você falou de sonho, o cara tem um sonho, e tem uma novidade, mas a novidade é a inovação. Aí ele não consegue, né, através do pitch, né, concretizar, mostrar para o investidor. Você teve esse problema de mostrar para o investidor que o papel, o teu produto, o serviço é concretizável, vamos dizer assim? Sim. Porque difícil, você tem que né? provar isso, não tem? Tem que provar. Porque você falou de sonho, muito bom, é isso mesmo. Sonho, ser sonhador, ter ideias. São 4 pilares. São 4 pilares. Então, Sonho, visão, objetivo e ação. Então, sonho. Todo mundo sonha. E quando você parte, que é uma coisa visionária, estou ouvindo um negócio visionário, é muito bom. Aí você sai do sonho. Fala, cara, eu tenho um negócio aqui. Ele é o investidor. Qual é o seu sonho? É visionário? Pronto, já matou a primeira e a segunda. E aí, o que você tem? Aí entra. Aí já entra na parte do objetivo. Olha, seja objetivo. Você tem um sonho, seja objetivo. Você tem o próprio conhecimento? Eu falei, bom, eu tenho conhecimento. O negócio é bom. O que você precisa agora? O último espaço. Atração, reação, aonde que o Pedro já está no piloto automático. Por isso que eu chamei o Pedro para fazer parte do conselho da minha empresa, porque ele tem um network, ele é um camarada que tem um conhecimento, a gente soma, né, Pedro? Você já viveu isso, né? E multiplica e queima as etapas. Eu vou contar um caso aqui que eu acompanhei. Um determinado colega quis montar uma escola de aviação. Então ele alugou espaço, eu dei alguns conselhos para ele e ele não seguiu. Ele não entendia muito. Eu sei que vários problemas. Enquanto ele está montando a escola, ele não sabia que tinha que contratar um pedagogo. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e um pedagogo. Se não tiver um pedagogo, a escola não homologa. E ele percorreu todo o caminho da burocracia administrativa, conseguiu todas as licenças da prefeitura, do estado, tudo bem. Mas, além de tudo isso, tinha que ter uma licença especial da pedagógica. Pedagógica e da ANAC. E a ANAC levou muito tempo para fazer a vistoria. Enquanto não fez a vistoria, ele não poderia abrir a escola. Ele pagava, na época, ele tinha um gasto mensal de R$10 mil por mês, entre aluguel, lugar muito nobre, muito grande. Ou seja, ele faliu antes de abrir. Tá? Então o camarada tinha que ter tinha que ter banheiro masculino, banheiro feminino, tinha que ter um corpo docente, e as exigências eram tantas que se ele ficou um ano e não conseguiu abrir a escola, e não podia. Eu acompanhei um outro caso que foi pior ainda. Nesse outro caso também a ANAC levou muito tempo para fazer a vistoria e ele resolveu dar aula antes da vistoria. Aconteceu, levou uma multa enorme e fechou. A ANAC fechou a escola, porque ele começou a dar aula sem mortalidade infantil. Natimorto, você falou, né? Não. Quem que falou natimorto? Foi você? O primeiro foi o natimorto. Antes da empresa sair, a criança nasceu morta, a empresa nasceu morta. Isso e o segundo, a mortalidade infantil. Então, no caso, o que a gente fala é mentoria. E eu não era mentor dele, fiquei sabendo, tem esse probleminha aqui, hein? Não faça isso. O outro que fechou a escola, que levou a multa e tentou reabrir, até contratou um advogado, eu orientei ali, a multa era muito grande. Levou a multa, inviabilizou. E o pior dele foi até diferente. Ele já tinha uma escola. Ele tinha uma escola enorme numa região nobre do São Paulo e abriu uma filial. E a filial, sem autorização, fez com que a matriz fechasse também. Perdeu o CNPJ. Então, tudo faltou por questão de conhecimento. Não, às vezes você não tem conhecimento e não precisa ter. Às vezes eu quero montar um negócio, não tenho, mas mentoria. Adquire o conhecimento através da mentoria. Se você adquirir esse conhecimento sozinho, pode ser.
vai levar mais tempo. Aí entra o controlador da navegada. Tá? Então entra o caso aqui da chefia. Eu quero montar um negócio de vender bolo. Você me dá esse apoio? Você conhece o caminho. Então, a mentoria não é só para chegar mais rápido no local. É para evitar percalços. Vai entrar no CB, numa nuvem, vai cair. Sim, Ok? entra muito naquilo... Até você comentou, né? Do vendedor de pipoca, né? É a mentalidade do empreendedor, né? Você não é vendedor de pipoca, você é empreendedor. A gente tem até o caso... A pipoca é um produto. É o produto. Você tem que é ter, o meio do empreendedorismo. Exatamente. Tem até o caso ali do... Acho que até daquela churrascaria gaúcha começou com um carrinho de venda de espetinho. Aquele Hoje caso tem ali Santana, ali, onde a gente mora, ali na Casa Verde, ali, o churrasquinho. Então, ele começou com o espetinho na rua. Com o espetinho na rua. Hoje ele tem umas 3, não sei quantos, mas é concorrida ali. Diferença, né? Ele não vendia então ele espetinho, vendia espetinho. Ele vendia espetinho. O espetinho foi um meio... ele era empreendedor. Então, eu sou empreendedor, mas qual é o meu produto? Você é empreendedor, qual é o seu produto? Mas o churrasquinho, ele tinha um sonho, mas ele tinha uma visão para o futuro. Entendeu? Aí, Pedro, aquele negócio, ele começou a ficar visionário, né? É isso? Agora, qual que é a parte de objetivo? Bom, se você tem uma churrascaria, precisa ter... Ali na rua, você não precisa ter vigilância sanitária, pagar aluguel. Você tem... Quando você passa para um restaurante... Amador, né? Aí você tem que ter... Todo restaurante hoje é obrigado a ter hoje uma nutricionista. Sim. Para assinar, para liberar. Eu visitei uma padaria lá em Itupeva, padaria do Romeira, vou até falar aqui, lá em Itupeva, uma padaria que eu achei, até citei com você, né? Maravilhosa. Muitos funcionários. Eu fiquei vendo, aí eu conversei com, não sei se é sócio, mas um dos proprietários foi meu colega de adolescência. Eu sentei e tomei um café com ele, o Romeira. Ele começou a contar a padaria muito bem sucedida. A padaria do Romeira, a avenida, a esquina da Rua Xisto, que eu morei na Rua X, com a Avenida Itália. A propaganda aí, o Romeira. Maravilhosa essa padaria, maravilhosa. Mas quando eu tomei um café lá com o Romeira, ele começou a contar da complexidade. É uma padaria linda, maravilhosa, gostosa. Recomendo, não estou fazendo... Depois eu vou comprar um jabá dele lá. Mas comecei a ver imposto. Aí tinha que ter um nutricionista. A padaria, não é, acho que não é 24 horas, não é? Mas enquanto estiver aberto, tem que ter um nutricionista. O número de... Imagina só o cozinheiro, a comida, armazenar comida, preservar a comida. É uma complexidade. A gente estava esse dia atrás numa padaria tomando um café, né? A gente olhia assim, você olha assim, você está ali tomando um café, um cappuccino, mas atrás daquele cappuccino, o Pedro, o que tem por trás? E você, como mentor hoje, você está mentorando o quê? Você pode falar quem que é? É uma startup, né? Um programa de aceleração que eu passei por lá, acho que tem uns 6, 7 anos, né? Aí hoje eu estou ajudando essas startups também que estão iniciando, né? Então a gente vai ter até um programa que vai começar um outro, né? Essa foi a edição 12, vai ter a 13 já em março, né? Aí vem você vai novas mentorar. Startups, isso. O que você vê de mais assim, importante ao mentorar a pessoa? Qual a dificuldade que você vê no mentorado? Então, geralmente... E quais são as iniciativas? O que você acha que tem que ter que não tem, que você percebe? Geralmente ali a gente está tratando de casos que estão nessa fase de ideação, saindo do papel, né? Então, são as maiores dificuldades hoje, né? Geralmente que a gente falou, tem empreendedor solitário, né? E quando você fala de uma startup, você tem, geralmente é um tripé ali, né? Um perfil mais comercial, mais organizado administrativo e que o essencial tecnologia, né? Quando a gente fala de startup, é base tecnológica, né? Então, ele está numa fase ali onde, geralmente, uma pessoa que teve uma ideia, ela vai para fazer pesquisa de mercado, vai validar para ver se resolve de fato um problema. Ela vai começar a construir time, então ela começa a ter essa fase é antes de apresentar para o anjo? Isso, antes. Antes de você faz todo o anjo, o que é o anjo mesmo? É um investidor. Tem várias fases de investimento, né? O investidor anjo ali numa fase inicial, geralmente você capta ali uma empresa para tracionar, né? Aí depois você tem outras fases, né? Seed, aí começa a série A, série B, que são investimentos ali de 10, 20 milhões, aí já são maiores, né? Mas é uma das fases de investimento que é o investidor anjo. Você prepara, né? essa turma até chegar no investidor anjo. Isso, exatamente. Então a empresa geralmente já tem que estar ali já está no mercado, com os primeiros clientes, validado, né? Tem que mostrar um certo resultado. Um certo resultado, né? Então são vários aspectos que ele vai olhar ali, né? Se resolve um problema, a
solução, mercado, vai olhar tudo isso aí, modelo de negócio, tração, projeções, aí ele vai um pouquinho para números, né? Mas até chegar lá você tem toda uma... Geralmente são empresas ali que elas estão indo para mercado, né? Aí tem esses problemas todos. Aí, qual que é o que você acha assim, do mentorado? Qual o maior conselho que você poderia dar para o mentorado? Então, quando a gente fala desse meio de... Um empreendedor, seja uma startup ou uma empresa tradicional, né? A gente tem até documentado isso, os maiores problemas. O primeiro, se for, é bem importante isso, né? Os principais motivos que dá errado uma startup, geralmente é problemas entre os sócios. Tá? É o problema número 1 hoje. Diplomacia. Então, geralmente é o problema número 1. Entre eles, assim, Entre eles, né? Aí depois você pensa às vezes que é capital, né? O capital, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto motivo, né? Então não é o capital, não é o maior problema? Não é o capital, né? Então, inclusive, aí depois entra aspectos de gestão, né? Do próprio negócio. Tanto que tem uma máxima nas startups hoje que a gente fala, né? As startups, as empresas não quebram por falta de dinheiro, às vezes quebram por ter dinheiro demais. Então ela faz uma gestão. Você vê casos hoje, né? Que estão de startups lá atrás que captaram muito dinheiro e aí começou ou encheu a estrutura ou vai muito para aquela questão de, né? Startup de piscina de bolinha, mesa de ping-pong, essas coisas todas, né? Aí esquece um pouquinho da gestão. Aí acontece isso, mas geralmente é nessa ordem, né? Problemas entre os sócios, número 1. Depois tem a parte de gestão, aí vai entrar capital financeiro, né? E por aí vai. Mas porque geralmente está nessa fase, né? Tem uma ideia, tá começando a construir uma empresa, precisa ali de sócios, né? Aí tem vários problemas. Ou a pessoa vai atrás de uma pessoa que pensa que nem ela, é um erro isso. Então, você geralmente tem que ter um grau complementar a você. É, né? Bom você pegar pessoas diferentes que se complementam, né? Se complemente, né? Que se complemente. Geralmente, e é bom assim, geralmente o que se complementa é que está ali alguém que vai questionar e tal. Eu gosto muito de falar, ele já estudou esse assunto comigo, temperamentos, né? Se tem uma pessoa que eu gosto que tem que ter numa equipe, que eu acho interessante, é o melancólico. Melancólico, vida ao céu. Mas ele vê todos os problemas. Talvez ele não resolva os problemas, mas ele vê. Aí você tem o fleumático ele resolve problemas. Ele é o camarada. Então, eu acho que esse assunto, né, que é dentro da psicologia, da psicanálise, temperamentos, o colérico ele também resolve. O colérico ele não resolve, o colérico ele age, resolve também. Sim. O fleumático, ele analisa, ele pensa. O sanguíneo, temos aqui um sanguíneo, é tudo amizade, tudo, né? Né? Mas o melancólico, as pessoas não gostam do melancólico. Se tem uma pessoa que eu dou uma atenção especial, é o melancólico, porque ele vê os problemas. E às vezes tem esse problema, melancólico é chato, eu não quero. Ou seja, tem que ter diversidade, não é isso? É importante. Inclusive lá na época que a gente estava começando, dando empresa, era engraçado assim que os 3 sócios é bem complementar nesse sentido. Tinha um melancólico assim, aí tinha mais, geralmente eu estou no perfil mais esse de... Você é o quê? Você é fleumático, né? Eu acho que sim, não sei, acho que deve ser. Pelo que eu te conheço, né? Deve ser. Aí, tem aqui o sanguíneo aqui, ó, só. E era legal que equilibrava a balança. E tinha um ali que era mais, ele intermediava, assim, e geralmente... Então você vê que... E assim, vai mudando a gente mesmo, porque às vezes no dia a dia do empreendedor, você tem que tomar... É importante a gestão da emoção, né? Porque você tem que tomar, às vezes, ações de altíssima agressividade ou de muita paciência, às vezes no mesmo dia. Então, se você deixa levar pela emoção, às vezes você tem uma ação ali que você precisa ter paciência. Se é agressivo, você vai extrapolar. Aquilo foi uma coisa importante. Mais importante do que o temperamento é o comportamento. Então, ele pode ser colérico, ele pode ser fleumático, melancólico ou sanguíneo. Mas para esta situação, qual comportamento eu vou ter? Então, tem hora que você tem que agir. Então, eu tenho que ser colérico e agir. Não tem hora que agora não é para agir, agora é para pensar. Então, embora você tenha um temperamento fleumático, repito, mais importante que o temperamento é o comportamento. Eu sou fleumático, mas nesse momento eu tenho que ter um comportamento colérico e decidir dessa maneira. Exato. E aí você tem que, e às vezes você tem que ser mais razão do que emoção. Sim, e aí eu entro o fleumático, porque o fleumático ele é muito razão. Fala, sim. Doutor Levi, estamos caminhando para o final, hein? Então, mas o que eu vejo, Pedro, isso que você já está falando, é uma crise, né, que se instala às vezes, né? Então, o gerenciamento de crise, né? O gerenciamento de crise.
Eu li um livro muito... Você tem um livro, né? Você indicou para mim, eu não li, né? Qual o nome do livro? Gerenciamento de crise? Você me indicou lá que eu não li ainda. Então, o que acontece de fato? A crise está em tudo qualquer lugar. Onde tem gente, tem crise. Casamento tem crise, família tem crise, empresa tem crise. Agora, o segredo é como você vai gerenciar. O problema não é ter crise, é gerenciar. Crise vai ter. Crise Eu me lembro de nada a ver, um casal que estava para casar, estava ali aconselhando, ele falou, nós estamos nos preparando para nunca ter crise. Eu falei, não faça isso. Não, vocês têm que se preparar para gerenciar. E aí o que aconteceu? Não, nós estamos nos programando para nunca nós brigarmos. O casamento não durou um ano. Porque na primeira crise... Acabou o amor. Não, aconteceu. O casamento não durou um ano. Então por quê? Crise teremos. E quando falo crise, não necessariamente briga, confronto. Porque quando há conflito, é uma coisa. Um conflito necessariamente não é um confronto. Nós temos uma diferença aqui no nosso pensamento. É necessário. Isso é conflito. Sim. Confronto é eu mando aqui, cala a boca. Entendeu? Isso é confronto, às vezes até agressão física. Então, confronto é diferente de conflito. Confronto quando você não sabe gerenciar. O conflito é interessante. Sim. Exato. Necessário. E você vê lá o motivo número 1 lá, né? Que é justamente o problema entre os sócios. Isso derruba empresas. Vai ter um problema lá. Que a gente pensava que era o dinheiro. Eu pensava que era o dinheiro. Então, não é o dinheiro. Entendeu? Exemplo, se você igual o casamento, né? Casamento acabou porque não tinha dinheiro. Não tem nada a ver. Acabou o respeito. Acabou a outra coisa. O dinheiro é um elemento que eu posso até entender que foi um fator contribuinte, mas nunca é a causa. A falta de dinheiro não é a causa do termo do casamento. É um fator que contribuiu, mas a causa é outra. Gerenciar a crise. Gerenciamento de diplomacia de crise empresarial. Entendeu? Cada dia estou aprendendo. Inclusive tem especialista nessa área, tem? Tem. Então, e inclusive eu tenho um curso de gerenciamento de crise, sabia? O que acontece quando você fala o objetivo? Olha, estamos caminhando para o final e tem que apresentar esse livro amarelo que eu estou interessado aqui. Quando você fala do objetivo para tracionar um negócio, para andar como está andando, você tem que ter um conhecimento. Exemplo, existe uma coisa chamada comportamental. Um tipo de uma coisa simples. Nós estamos em 4 aqui e você responde, são 100 perguntas. As mesmas perguntas, ou nós 4. Se você ver, cada um vai ter uma resposta diferente. Uma numeração de 0 a 25, de 25 a 50, 75 e 100. O 25, o comportamento é de golfinho. Cada empresa está fora, é o camarada que faz o network, um bom relacionamento. É aquela secretária que chora, aquela conta história, ela chora. O patrão, e é o golfinho, é necessário dentro de uma empresa. O segundo é o chamado 50. O 50 é o tubarão. Tem corte. Tem que corte. É necessário numa empresa. O terceiro é o feeling, o faro. É o lobo. O faro, o cara tem um faro fora do comum. E o quarto é a águia. É o camarada que não tem nenhum deles. Quer saber se está... O cara está lá, só é um visionário. Então, quer dizer, isso tudo, só finalizando agora, é a linha do tempo. É o passado, o presente e o futuro. Finalizando. O passado é memória, já foi. Há 5 minutos atrás, já é o passado. O que é o presente? O presente, você tem que ter uma visão futura. O presente é o imaginário. É o visionário com resposta. Por isso que é bom estar aqui. Professor, Instituto Calazans, estão aprendendo. O visionário tem 2 qualidades. É o que vê mais e eu acho que a principal qualidade não é o que vê mais, é o que vê antes. O visionário, ele vê mais e vê antes. Fato. Ele vê antes. Caminhando para o final, aí eu tenho dúvidas. Que livro é esse aí que você está para apresentar? Depois... E qual a sua ligação? A gente fez uma colocação e não concluiu. A sua ligação com o Flávio Augusto? A gente se esbarrou, né, numa... Eu estava ali no hotel Nick, eu ia fazer uma reunião lá, que tem um chefe que trabalha lá, a gente está trazendo ele como embaixador aqui no Chefia, né? Foi a segunda vez que eu vou lá, para a gente finalizando a parceria, né?
Aí nisso, ele ia me dar uns 10 minutinhos para aparecer lá, eu fui procurar um banheiro, né? Aquele negócio tudo chique, lá eu não encontrei nada, aquelas portas de 3 metros de altura. Aí eu fui lá, desci umas escadas, aí eu vi que tinha um aglomerado ali, né? Aí fui no banheiro, voltei, aí eu falei assim, não, Aí eu fui lá ver já o Flávio Augusto tirando foto com o pessoal. Eu devia ter terminado uma palestra ali que tinha um auditório. E eu já estava acompanhando, que é importante, você ter benchmark, né? Referências ali, né? Tem uma empresa chamada... Network. Chama Conquer, né? O benchmark é importante, né? Você tem uma empresa ali, às vezes no mesmo setor, mas uma solução similar, você vai acompanhar. É uma outra forma de você ver ali uma trajetória e os acertos, né? Tem uma empresa chama Conquer, né? Ela foi até comprada pela empresa lá do Flávio Augusto, acho que foi esse ano, 400 milhões, assim. Eles têm uma trajetória muito legal. Eles tiveram uma mudança por online, lá quase quebraram, aí depois deu certo ali uma retomada rápida, né? Foi bem interessante. É um case que eu acompanho, que é uma startup de educação também, no online e tal. E eu já estava para conectar, tinha até mandando conexão com o LinkedIn com o CEO lá, né? Para a gente bater um papo, né? Eu queria aprender um pouquinho da trajetória dele, aconselhamento, até possivelmente conselho. E aí vejo o Flávio lá, que a empresa que comprou ele, né? Aí eu falei assim, não, tem que aproveitar essa oportunidade, né? Aí eu não fui lá, né? Ele tava tirando foto e tal. Aí eu vi que ele já tava para sair. Aí eu me posicionei perto da escada ali, né? Que ele ia passar por ali, né? Aí nisso ele foi rapidinho, ele acabou de tirar foto. Aí eu aproveitei ele veio bem na minha direção, assim. Me apresentei, perguntei se ele tinha uns 30 segundinhos. Aí eu falei assim, não, a gente fala andando mesmo, vi que ele tava caminhando. Aí isso foi bem simpático, a gente abraçou a pessoa lateralmente, a gente foi andando, Tirou caminhando. Foto, nem cheguei a tirar foto com ele, a gente foi mais para o papo mesmo. Aí eu apresentei rapidinho ali o chefia, e ele tudo simpático, assim, não, eu me referindo a ele como senhor, ele falou assim, não, me chama de Flávio. Aí a gente bateu um papo, apresentei o chefia, estava de educação e tal. Aí eu perguntei para ele, né, dessa conexão, aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou te apresentar, gostei, achei bacana no negócio. Te apresentar aqui, perguntou alguns números. Te apresentar aqui você me passa o WhatsApp, vou te conectar aqui com o CEO da Conquer. Ele tem pode ser uma conexão interessante aí para vocês. E aí você me procura quando você, enfim, ele vai acompanhar, né? O chefia também. Aí eu pensei, tudo bom, trocamos o WhatsApp ali. Depois até recebeu um joinha dele, né? Aí só que, né, às vezes você pensa, não que ele não fosse fazer, né, mas às vezes a rotina, né, corrida, aí deu 2 dias o senhor lá entra em contato comigo no WhatsApp, falando assim, o Flávio Augusto compartilhou seu contato comigo, falou tal, a gente marcou um papo, e aí o papo já rolou, a gente já bateu um papo semana passada, e ele já deu um insight que eu não estava olhando, a gente foi para um freemium, né, agora, aí ele deu um outro insight ali do modelo que fez eles decolar, que a gente vai aplicar agora também. Então, Tá bom. E esse livro, então caminhando para o final, vamos lá? Mas isso é o pitch, é o elevador pitch. Em 1 minuto, 30 resolveu segundos. 30 segundos. Entendeu? Quer dizer, você, empreender, é isso. Você tem que convencer, traduzindo em miúdo. É isso que nós estamos já fazendo aqui, traduzindo em miúdo. Muito bom. E esse livro aí? Esse é um livro, uma recomendação, né? Interessante. Já tem Na verdade, o empreendedor tem que ser um devorador de livros, concorda comigo? Sim, com certeza. Tem que ser um leitor, tem que gostar, hein? Ele tem que gostar de estudar, né? Não é ler livro, estudar, não é, Levi? Hoje não tem desculpa, né? Não falta acesso aí, né? Qual o nome desse livro? Esse Tire seu projeto do papel com o Scrum. O que é isso aqui? 30 segundos, faz um pitch, 30 segundos e... Sim. Livros são muitos livros, né, pessoal? A gente tá falando esse, né? Mas... Esse é um livro para tirar, já li, claro, já. Claro, né? Sim, faz sempre isso aí. Para tirar projetos do papel com pouca... de forma ágil e mesmo com pouco recurso. Então, ele vai te ajudar. O Scrum, ele é uma ferramenta de gestão ágil. Ele tem alguns princípios que vai ser importante para o empreendedor, né? Que é a agilidade. Né? A gente tem um princípio hoje em startup, né? Que é você errar e aprender. Você vai lançando, só que você sendo rápido, tudo bem você errar, mas você erra rápido, entendeu? Porque você está sempre testando ali. Então, tem muitas empresas hoje, a Decolar.com, a cultura ali de testes. Então, ela erra muito. Só que um acerto, né? Ela decola ali. Ela é um só. Né? Caminhando para o final, eu estive... Ontem, uma advogada fez contato comigo que ela estava participando do concurso de empreendedorismo na advocacia. E a professora Calazans, eu estou fazendo um pitch. E ela mandou o pitch para que eu avaliasse. E interessante, o advogado como empreendedorismo. Advogado como empreendedorismo. Então, olha essa coisa. Então, eu sou professor da comunicação oratória e eu tenho para mim, né,
eu vou perguntar para os dois aqui, vão responder, que nós já estamos encerrando em 30 segundos, a importância do pitch. Então, o que é o pitch? Então, você fez tudo, se prepara, depois o pitch é aquela apresentação final em que você vai, tudo isso que ele falou vai ser resumido em 2 minutos, ok? Você concorda comigo? Qual a importância do pitch, que é a apresentação ali? Então você preparou, você fez a validação, você fez, estudou, e tudo aquilo. Agora você vai apresentar. Qual a importância do pitch que você... É o ponto principal? É a decolagem do voo? Importantíssimo, né? Você vai vender ali, contar a tua história, né? Até o Steve Jobs ele fala, né? Que o homem mais poderoso do mundo é o contador de histórias, né? Então o pitch ele é importante no discurso de vendas e para várias etapas. A gente está falando aqui da jornada do empreendedor, né? Então, por exemplo, você vai precisar de um sócio. Ali é um pitch, você vai vender tua E se ideia, você não souber fazer o pitch... Lembra que eu tenho no meu canal do YouTube vários pitches poderosos. O pitch do Steve Jobs, o pitch do Ricardo Bellino, que foi um brasileiro que convenceu o Trump em 3 minutos. Sim. Caminhando para o final, nós estamos aqui. Ele já está dando... Esse é o pitch. O pitch é você vender o seu produto, com certeza o camarada vai comprar, você tem 30 segundos. E está pronto para o não também, né? Acho que aqui foram, principalmente quando a gente fala de empresa, para investidor, acho que já deve ter feito uns 200, 300 pitches. Você tem que também ter resiliência. O meu mentor ele fala muito disso, automotivação. Você não espera ser motivado, você tem que ser um empreendedor, você tem que se automotivar, você tem que estar pronto para... Você já levou. E no nosso canal do YouTube nós temos várias aulas, videoaulas sobre pitch, tá? Gratuitamente. O pitch do Steve Jobs, do Ricardo Bellini e vários outros. Né? Tem uma série analisando pitch. Por favor, assista. E a importância do pitch. Se você não... Você pode fazer tudo isso. Se você não conseguir... Aí vem Apolinário. Não conseguir comunicar o seu produto... Exato. E tem o contrário também, né? Às vezes o seu produto nem precisa ser tão bom. Mas se for bom de comunicação... E isso também no nosso site. Você pode ver todo o nosso curso de comunicação oratória. E ali você tem a descrição de todos os nossos cursos. Tem um curso só de storytelling, tá? E você pode ser membro também da Academia de Comunicação Oratória, onde você vai ter acesso a vários cursos gratuitos e outros especiais com custos especiais. Para mais informações, calazans.daniel@gmail ou o nosso telefone 11 986 93 6733. E faça parte do nosso grupo aí de comunicação e oratória do Zap. Peter, leia para nós encerrarmos. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ok, para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Hoje a gente reduziu. Doutor Levi Ribeiro, muito obrigado. Obrigado, professor Calazans. Nós vamos aqui em outra oportunidade prolongar. Tem muitas histórias de sucesso e eu quero que ele aqui mentorando outro grupo, o doutor Levi também mentorando, nós vamos trazer outras histórias. Hoje a gente fez uma abordagem geral e vamos trazer casos reais de sucesso. Um aeroabraço e tudo de bom. A gente